aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós já vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Telegram, mais especificamente a matéria do Fantástico, matéria especial com mais de 15 minutos, o teor vocês já devem imaginar, a gente vai comentar. Também saíram várias matérias na imprensa falando de outros aplicativos, do Facebook, do crescimento de Bolsonaro nas redes sociais, e eu também quero relembrar, né, algumas coisas que aconteceram no passado, bem recente no Brasil, principalmente porque a Globo, né, tá muito preocupada com o Telegram, mas para quem quer fazer coisa errada, né, não faltam opções. Depois disso, vamos falar de eleições 2022. Gente, as próximas 2 semanas no Brasil tem tudo para serem extremamente movimentadas. E qual o motivo? Bom, abril, né? O final do mês aqui, a gente basicamente vai ter o encerramento da janela eleitoral. Ou seja, quem tem partido tem, quem não tem, não tem. As coligações já vão começar ali a serem definidas. Então, os próximos 14 dias vão falar muito, já podemos ter várias definições. Então, a gente vai comentar sobre isso. Inclusive, podemos ter algumas mudanças no cenário que envolve a terceira via. Não só o seu Sérgio Moro, a possível entrada do Eduardo Leite na situação. Quero comentar algumas coisinhas sobre isso. E depois vamos falar sobre o Moro, no ambiente aí das eleições 2022, o que tudo indica que o Moro está preparando um desembarque junto ao MBL, e o Arthur concedeu entrevista aí pro pessoal da Record e falou alguns absurdos que eu vou ter que dar o play, né, mais uma vez em áudios do Arthur, que é inacreditável. Ele piorou o que já estava ruim, né, comentando aí sobre pobres. Depois disso, quero falar rapidamente sobre gasolina e depois diversas notícias ligadas à pandemia. E vamos começar aqui já, né, com a questão do Fantástico. Bom, a Elisa fez um recorte, vou dar play aqui logo no áudio, mostrar para vocês. Anotei algumas coisas. Assim que eu der o play, eu já vou inclusive até mudar de slide, que eu fiz questão de destacar algumas mensagens. A Elisa fez um recorte de menos de 1 minuto e meio. Menos de 1 minuto e meio, e vocês vão ver a quantidade de palavras gatilho que foram utilizadas. Olha isso daqui. A reportagem especial de hoje investiga o universo nebuloso de um dos aplicativos de troca de mensagens mais populares do mundo. Instalado em mais de 1 bilhão de celulares, o Telegram é alvo de denúncias de propagação de discursos de ódio e divulgação de notícias falsas. Nossos repórteres também encontraram tráfico de drogas, comércio de dinheiro falso, propaganda nazista e até a venda de certificados de vacinação, tudo circulando livremente pela plataforma. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral já manifestou preocupação com o impacto que o Telegram pode ter nas próximas eleições. Mas afinal, o que está por trás desse aplicativo que atrai seguidores poderosos e coleciona polêmicas? Preocupações da Justiça Eleitoral com o aplicativo é a possibilidade de disparos em massa de fake news. O voto é a expressão livre e consciente da vontade do eleitor. É necessário que seja assim. É necessário que o consentimento do eleitor não seja capturado de forma criminosa, disseminar fato que sabe inverídico é, nos termos da legislação eleitoral, um delito. No projeto de lei de combate às fake news, segundo o ministro Fachin, a resposta ideal, com regras ao aplicativo, deve vir do parlamento. A liberdade de expressão é um direito fundamental, é uma prerrogativa inerente a toda cidadã e todo cidadão brasileiro, mas não tem lugar na democracia para quem queira aniquilar a própria democracia. Tá vendo aí, né? Então perceba, a Elisa ela colocou um recorte. Depois que as apresentadoras do Fantástico encerram, ela faz um corte aí pro ministro Fachin, depois mais algumas informações. Mas percebam que nos 40 primeiros segundos, imagine a situação, né? Tá a família reunida, aí as apresentadoras do Fantástico começam, né? Universo nebuloso. Aí a mãe já olha pro menino assim, ó. Você tem Telegram no seu telefone, menino. Nebuloso, viu? Denúncias. Menino. Discurso de ódio. Divulgação de notícias falsas. Tráfico de drogas. Fala, menino. Me dê celular, menino. Me dê celular. Tira esse negócio aí. Tira esse negócio aí. Comércio de dinheiro falso. Pronto. Menino agora é criminoso. Quem tem um Telegram instalado é criminoso. Propaganda NZ. Venda de certificado. Você vê assim, cara. Uma pergunta que eu faço. Isso aqui tudo realmente eu acho que tem que ser combatido, né?
Sim, a partir da questão que envolve discurso de ódio para baixo aqui, tudo tem que realmente ser combatido, mas você acha que isso aqui, isso está restrito ao Telegram? Isso aqui não existe, sei lá, no WhatsApp, no Signal, nenhum desses aplicativos de mensagem, no próprio Facebook, Instagram, Twitter, né? O próprio SMS. Será que é só o Telegram e tudo mais? Enfim, a Globo fez uma matéria escrita, né? Onde você consegue assistir o vídeo na íntegra, percebam, 15 minutos e 41 segundos. Imagina o tamanho dessa matéria dentro do Fantástico, uma matéria especial. O Globo até fala, ó, exclusivo. Grupos no aplicativo Telegram violam leis e abrigam negociações de drogas, blá, 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 outros crimes. Bom, isso aqui eu acho que existe em vários locais da internet. Tudo bem. E aí o Globo, né, ele abre a matéria, inclusive, pontuando algumas coisas positivas do aplicativo, que é o seguinte, ó, as funções do Telegram somadas aos valores de anonimato, privacidade e liberdade pregados pelo aplicativo permitiram que se criasse um ambiente seguro para ativistas. Nos últimos anos, em Hong Kong e Belarus, usuários pró-democracia conseguiram driblar os regimes autoritários e trocar informações sem serem perseguidos. Acho uma coisa boa, né? Agora, o mesmo ocorre na Ucrânia. O aplicativo tem sido usado por moradores e autoridades ucranianas como um canal protegido de troca de informação. O presidente ucraniano, o Zelensky, tem seu próprio canal com mais de 1 milhão de inscritos, por onde envia discursos e informações sobre ataques. E o Telegram também é usado por russos que querem burlar a censura do próprio governo, né, sobre os meios de comunicação. Só que aí, né, por mais que tenha coisas positivas, ao assistir a matéria da Globo, parece, né, que o grupo aí, né, tem um objetivo, né, que é colocar luzes sobre a questão eleitoral. A epidemia de informações falsas ainda pode impactar o cenário eleitoral. Realmente, isso é uma coisa séria, tem que ser combatida. Só que olha qual é a preocupação da Globo, né, pelo menos o que fica no ar. Uma pesquisa realizada pelo Senado aponta que, na última eleição presidencial, 45% dos entrevistados decidiram voto com base em informações vistas em redes sociais. E 47% responderam que acham difícil identificar as fake news. Beleza, o cara acha difícil identificar. Mas, assim, quantos votos foram influenciados por informações falsas? O Fantástico, ele traz alguma porcentagem disso? Não. Mas, aparentemente, né, eles estão bem incomodados pelo fato que as pessoas se informam via redes sociais. As pessoas não estão mais se informando pela TV, pelos jornais da grande imprensa, no jornal impresso. Isso é um absurdo. As pessoas não estão mais lendo, quem sabe, a Veja, como é que pode? Então, ao terminar, né, depois de mais de 15 minutos, a impressão que me passa ao final do dia é que a preocupação deles, né, é garantir que as pessoas assistam apenas a TV. A TV, esquece esse negócio de rede social, esse negócio aí no Twitter. Eu tô começando a ver um cenário, inclusive, não sei se, assim, quem é pai e acompanha o Cílio até deve saber, tem alguns aplicativos, alguns jogos infantis, onde existe uma interação, o jogo é online, as crianças jogam entre si, mas você não pode escrever. As frases já são meio que pré-prontas. Então você pode falar oi, a outra pessoa pode responder oi, mas já tá tudo pré-pronto. Então o discurso ali fica travado, que é para evitar, né, alguém maior entrar naquele jogo, conversar com a criança e tudo mais, fazer um absurdo, né? Então parece que no máximo a imprensa quer controlar as redes sociais de forma, né, que, sei lá, você vai conversar com alguém, você vai poder postar links, né, da grande imprensa, se for perfil verificado, para você postar qualquer tipo de informação, né, vai ter algumas coisas assim, não, essa palavra pode, essa palavra não pode, tudo, né, pelo bem da democracia. É uma palavra aí que vem sendo utilizada para justificar qualquer coisa. E aí quando eu vejo a Globo, né, bastante preocupada, mas muito preocupada com o Telegram, eu fico me perguntando, né? Será que eles esqueceram que quem quer fazer o mal pode fazer o mal com qualquer aplicativo? E eu quero relembrar um exemplo, trazer uma matéria da própria imprensa. A gente comentou isso rapidamente no passado, eu quero comentar rapidamente mais uma vez. Matéria da Isto É, peguei logo um grupo que está claramente, né, em desalinho ao governo federal. O mensalinho dos militantes ilegais do PT. Já foi o tempo em que o PT fazia a campanha limpa com seus militantes, que vendia botões e camisetas para arrecadar dinheiro para promover seus candidatos. Agora, o novo PT, que emergiu do mensalão e do petrolão, faz campanha ilegal nas redes sociais. E aqui não envolve o Telegram. O partido está sendo acusado de ter usado um esquema no Twitter.
por meio de influenciadores digitais para inflar os candidatos petistas. Wellington Dias até acabou vencendo, né? Candidato à reeleição como governador do Piauí, Luiz Marinho, candidato a governador de São Paulo, e Gleisi Hoffmann, candidata a deputada federal pelo Paraná. Olha aí, a Gleisi também venceu, hein? O esquema foi montado pela Folon, uma empresa digital montada pelo deputado federal Miguel Correia, do PT de Minas Gerais, candidato do partido ao Senado por Minas Gerais. A Folon foi montada agora em 30 de julho com capital de R$100 mil só para fazer propaganda ilegal pela internet usando, abre aspas, influenciadores que recebem entre R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês para promover os 3 candidatos petistas na internet, além de Lula, né? Obviamente o Lulinha. Abre aspas, fale sobre como o governo federal golpista atual está tirando verbas da educação e congelando os investimentos por 20 anos. Aqui são uma das recomendações para os influenciadores. Fale sobre a candidatura de Lula de maneira descontraída. Fale sobre como as mulheres são pouco representadas na política. Fale como a direita não apoia e não sustenta abertamente, né, a parteira e tudo mais. Isabela recebeu a oferta dos petistas para receber R$ 1.500 por mês para participar da propaganda ilegal nas redes. Pode ser um tweet, um history ou history, Instagram. Só para que todos saibam, propaganda paga das redes sociais é proibida e pode dar multa de até R$50 mil e até prisão. Mais um crime patrocinado pelos petistas. Matéria da Isto É. Então, assim, eu realmente entendo. Eu entendo as preocupações, mas a gente está assim, caminhando para um cenário que eu fico me perguntando. As pessoas, elas querem evitar o problema, elas querem, assim, o fundo do Globo, né? O Globo quer a lisura das eleições, ou o Globo também tem esse interesse, né, em voltar a recuperar esse poder que a TV vem perdendo com o crescimento das redes sociais. O que eu sei é o seguinte: projeto de lei das fake news, citado na matéria. A priori, pode até ser aprovado, mas não irá ter seu funcionamento agora nas eleições de 2022, porque para valer durante as eleições tem que ser aprovado com pelo menos 6 meses de antecedências. O clima não está favorável para isso por diversos setores. E olha só isso daqui. Essa matéria é interessante quando você vê quem critica esse projeto de lei. E isso daqui, inclusive, se conecta com o crescimento de Bolsonaro nas redes sociais. Olha isso aqui, ó. Lei das fake news deve ter efeito inócuo nas eleições. Se funcionar, né, não vai entrar em vigor para as eleições. Quase 2 anos após sair do Senado, o projeto das fake news ainda não tem relatório para ser votado na Câmara dos Deputados, fator que, somado à resistência de líderes da base e da oposição ao prazo para a entrada em vigor do texto, deve anular qualquer impacto sobre as eleições de 2022. O projeto foi aprovado pelos senadores no final de junho de 2020, quando o país e o Congresso estavam com as atenções voltadas ao enfrentamento da pandemia. Né? Políticos sempre aproveitando. Não, a confusão tá ali. Vamos voltar esse projeto aqui que é impopular. Né? O pessoal tá com foco ali, ó. É igual o mágico, né? Ele sempre puxa a sua atenção para a mão que ele não vai fazer, né, o truque dele. Mas vamos continuar. Logo que chegou à Câmara, o então presidente Rodrigo Maia colocou o texto entre suas prioridades e disse que pretendia votá-lo até o final de julho daquele ano. Rodrigo Maia escolheu o Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, como coordenador dos debates sobre os temas. E agora, olha que coisa interessante. Ataques de bolsonaristas, isso a gente esperava, né, que a Folha falasse dessa forma, ataques, tudo é ataque. Críticas de especialistas em direito digital. Veja como são diferentes, ó. Os bolsonaristas, eles jamais criticam, eles sempre atacam. A palavra crítica, ela não pode estar vinculada ao bolsonarismo, né? Tem que ser tratado sempre como um grupo irracional que não sabe questionar. É ataques, é ataques. Bolsonaristas atacam, mas especialistas criticam. E as eleições municipais, entre outros, travaram as discussões da proposta. Beleza, mas vamos continuar. Ainda que a Folha de São Paulo tente desmerecer, né, os apoiadores do governo, percebam o seguinte: onde é que está a esquerda aqui na história? Você percebe que os tais bolsonaristas estão do mesmo lado, né, em tese, não 100% igual, dos especialistas em direito digital, ainda que por motivações diferentes, especialistas, né, e os apoiadores do governo são críticos à matéria. A esquerda não. Porque, sei lá, eu acho que na verdade são 2 fatores. Primeiro, né, uma parte da esquerda quer, e outra parte da esquerda sequer tenta entender o que está acontecendo. Isso aqui, para eles é o seguinte:
Vai atrapalhar Bolsonaro? Vai. Então eu sou a favor. Mas, cara, isso pode criar problema pra você. Vai dar ruim pra Bolsonaro? Vai. Então eu sou a favor. Mas, bicho, pode ser ruim pra você. Vai ser ruim pra Bolsonaro? Vai. Então eu sou a favor. É aquele meme, né, que o pessoal tá sentado no tronco da árvore, aí a pessoa tá serrando, o tronco vai cair junto, mas o importante é derrubar Bolsonaro. A líder do PSOL na Câmara, Sâmia Bonfim, diz que está difícil alcançar consenso e que aliados do presidente Bolsonaro não querem que avance nada que possa coibir a ação deles. Isso aqui ainda é bom relembrar uma coisa que aconteceu em meados de 2019. É uma entrevista que o Ciro Gomes concedeu para André Assad. Eu já dei play aqui no canal diversas vezes, não dou dar play no vídeo de hoje. E o Ciro Gomes ele fala o seguinte, que quando houve as eleições para a presidência da Câmara em 2019, ele viu que, não tinha como a esquerda vencer. Então tinha que procurar alguém que fosse confiável, né? Desse para ter um mínimo assim de confiança e ajuda mútua. E ele identificou que ele era o Rodrigo Maia. Um cara que com palavra, o pai do Maia, né? Ele fala, é um democrata, né? Combateu a ditadura. O Maia inclusive nasceu no Chile. O pai do Maia era um cara de esquerda, amigo do Serra, né? Um negócio bem coisa. E aí o Ciro Gomes fala, ele dá um exemplo seguinte, a eleição do Maia foi extremamente importante, porque por mais que a esquerda não tenha maioria, através do presidente da Câmara, a gente consegue segurar, travar e avançar com alguns temas. Ele dava exemplo na época, por exemplo, pacote anticrime, que foi como o Rodrigo Maia fez. Ele deu a relatoria para o Marcelo Freixo, né? Uma peça-chave. Ele falou, o Ciro Gomes, ele trata o Rodrigo Maia como uma peça-chave aí para a esquerda. E quando o Rodrigo Maia, ele elencou o Orlando Silva para ser o relator, ele utilizou a mesma impressão. O Orlando Silva será peça-chave na construção desse texto. E aí pega essa questão, né? Os bolsonaristas junto aos críticos, e você não vê a esquerda nesse debate, e vê essa matéria também da Folha de São Paulo. Bolsonaro restabelece distância de adversários e lidera, e com a folga gigante, nas redes sociais, diz a Fundação Getúlio Vargas. Olha isso daqui. Monitoramento da FGV mostra que Bolsonaro restabeleceu em 2022 a distância em relação aos adversários no volume de interações em redes sociais. Os bolsonaristas controlam 31% dos perfis, vamos arredondar, 31% dos perfis, mas controlando 31%, a gente gera, né, em demanda 54% das interações. Pelo menos aí é quase 2 vezes, né? Dá 1,7 mais ou menos. Então, assim, você quase dobra a quantidade de engajamento proporcional ao tamanho da bolha da direita. Do campo de Lula, em torno do qual orbitam 30,28%, você vê basicamente a mesma coisa, né? Mesmo potencial, 1/3 do país. O engajamento, né, as interações, 24,4%. Olha a diferença. Olha a diferença. Então o que a gente vê é o seguinte, a bolha da esquerda tá aí, tá comentando Big Brother, tá reclamando. As pessoas não tentam entender. A esquerda ela não está preocupada em discutir projeto de leis, acompanhar a eleição da presidência da Câmara. O que a esquerda quer no final do dia é escrever hashtag fora Bolsonaro. Vai embora presidente. Normalmente o processo político é o seguinte, quando uma pessoa começa a acompanhar a política de perto, né, ela tem uma tendência a deixar de ser de esquerda e começa a se tornar de direita. Porque ela começa a ver que, acho que estão me enganando um pouquinho. E a matéria fala, o grupo do Moro e Dória são 6%, e esse 6% representa 7,3% das interações. Ciro Gomes do PDT estabeleceu-se como líder de visualizações no YouTube, o que mostra que sua aposta em estratégia gaming tem surtido efeito. Na somatória de todas as plataformas, no entanto, ele mobiliza 3,4% dos perfis, que geram 4,5% das interações. Bolsonaro segue liderando. Não é à toa que estão tão preocupados com as redes sociais. E aí, eu falei para vocês que tinham mais matérias. Não só o Telegram é um problema, o Globo também teve a oportunidade de conversar com a ex-diretora do Facebook e fez algumas perguntas capciosas. Esse primeiro parágrafo aqui, né, aquele resuminho sobre a matéria, e fala o seguinte, que essa diretora do Facebook, ela alerta, né, que a plataforma não está preparada para a hipótese de um cenário violento no Brasil. Já estão falando que Bolsonaro vai perder, que Bolsonaro não vai aceitar perder, que vai ser aquela confusão toda, vai ser o episódio do Capitólio no Brasil, já que a capacidade de restringir mensagens que turbinam esse discurso ainda é muito inferior à velocidade com que elas circulam. E aí pergunta, o que você acha que podemos esperar para outubro? Americana. Ela não está nem no Brasil. Eu acho que ela... Assim, se você não fala português, você entendeu o que se passa no Brasil...
O cenário político brasileiro é assim, ó, eu tenho certeza que os países também são complexos, mas o Brasil dá aula. O Brasil dá aula. Aí ela dá, né, a impressão dela. Fiquei impressionada com a situação, como a situação lembra dos Estados Unidos, inclusive com a preocupação de violência eleitoral. Gente, quem que tá falando de violência eleitoral? De onde que essa senhora tirou isso? Eu realmente gostaria de saber como ela teve essa impressão. Não me parece que algo vai acontecer exatamente como foi no Capitólio, porque olha a justificativa dela. A confiança do Brasil no sistema de votação, nas urnas eletrônicas, me pareceu muito maior. Nem vou falar mais nada. Mas há muita preocupação sobre como ações violentas podem ser realizadas por milícias. Vai ter milícia? Meu Deus do céu. Alguém deve ter pegado ela, né, botado numa sala, botado pra ela assistir, sei lá, Brasil 247, Mídia Ninja, falando, olha aqui, ó, Bolsonaro, miliciano, tudo mais. Não é possível isso. É como se as pessoas estivessem se preparando para todos os cenários, como se qualquer coisa pudesse acontecer ainda há muito tempo até outubro, mas é um ponto de atenção. Eu realmente queria saber como ela chegou a essa conclusão. Mas beleza, né? O presidente, assim, a gente vê, ainda assim, a gente olha para o Brasil e o presidente atual, que vem para a reeleição, Bolsonaro, ele foi vítima de um atentado, né? Recebeu uma facada de um cara que já foi filiado ao PSOL. Mas a violência, eles sempre falam que é a direita que vai fazer, a direita que vai fazer. E até hoje, assim, quais são os episódios de violência patrocinados pela direita? A gente já viu alguns da esquerda, né? Bem recentes, tocando fogo em pneu, jogando um pedacinho de pedra desse tamanho na polícia, né? Invadindo igreja, mas malvadões são os direitistas. Aí pergunta o Globo. Facebook e as redes sociais poderiam ter evitado a tragédia do Capitólio ou o ambiente criado pelas próprias plataformas já é irreversível? Tem como resolver através das redes sociais? Ela diz, ó, não sei se elas poderiam evitar, olha a palavra, completamente. Neste momento que vivemos. Você não pode evitar completamente, mas algo pode ser feito, né? Então as redes sociais, elas precisam entrar em campo. Completamente a gente não sabe, mas sempre dá pra fazer alguma coisa. Tudo pelo bem da democracia. O mundo se tornou um lugar em que as pessoas reagem às redes sociais de uma forma com que aquilo se encaixe com que elas vivem em suas vidas reais. Já é assim há algum tempo e não acredito que as companhias podem simplesmente apertar um botão e fazer isso parar. Então, em vez de discutirmos se algum conteúdo deve ou não ser tirado do ar, o que é uma decisão muito difícil de se tomar tendo em vista a liberdade de expressão, nós devemos pensar sobre o desenho dessas plataformas, em como elas podem ser mais seguras no compartilhamento de conteúdo. O Brasil mesmo deveria ser uma prioridade. Olha o que eu falei, né? Não, vamos mudar. Só pode agora compartilhar conteúdo de perfil verificado, desses sites, né? Você vai ter que basicamente fazer, se você quiser abrir um site, você poder ser compartilhado, vixe, vai ser uma listagem gigante. Gigante. E o que vem acontecendo na Europa agora, essas sanções, elas vêm dando, né, mais e mais poder para as empresas de tecnologia atuarem, entrarem em campo, para garantir que a democracia vai vencer no final. E a última pergunta que eu selecionei é essa daqui, ó. Um dos desafios para as autoridades brasileiras é como lidar com o Telegram. Essa preocupação se repete em outros países? O Telegram tem começado a ser mais falado nos Estados Unidos, agora depois da situação da Ucrânia, né? Há alguns meses ninguém falava no Telegram aqui, mas sei que é um grande problema para o Brasil e também um grande desafio. Ou seja, o que a gente está vendo acontecer com o Telegram é uma pauta que está se tornando mundial. A Alemanha já, né, problematizou a situação, está problematizando agora nos Estados Unidos. Então, algumas coisas quando a gente olha, e eu, às vezes, assim, acho uma parte da direita, aquela mais crítica ao governo, é super conservadora. Às vezes acho que o pessoal, às vezes, assim, né, trata a situação de uma forma. Quando vence, foi sorte. Quando perde, culpa de Bolsonaro. Nunca, assim, perdeu porque a esquerda tem força, a esquerda sabe jogar, a esquerda tem articulação, né? Sempre, a culpa sempre é de Bolsonaro. A culpa é sempre de Bolsonaro. E pegando uma coisa, só para ilustrar essa questão, né? Dessa imposição, né? Mas esse avanço de agendas internacionais. Nas últimas horas, estava eu, né? De bizu lá no Twitter, sempre fico no Twitter. E me deparei com essa postagem aqui, ó. Era 3h13 da tarde, aqui no lado da Austrália. A Anastácia é a governadora do meu estado. Olha só o que ela tá falando.
Alunos de 62 escolas de Queensland, aqui o meu estado, agora terão acesso a produtos de período gratuito. Período é como se refere à menstruação, né? Estou tendo meu período. Isso não está sendo discutido no Brasil. Inclusive aí levaram para a Câmara e tudo mais. A gente falava bastante da Tabata do Amaral, né? Tem algumas coisas que vão acontecendo ao redor do mundo que às vezes as pessoas olham, tem que olhar um pouco maior, né? Olha o tamanho, né, como é que eu posso falar, né? Da confusãozinha, né, que a gente tem que lidar às vezes. Não é uma pauta que a Tabata está defendendo, né? Tem grupos de interesse ao redor do mundo que acham que isso daqui é uma medida extremamente necessária e tudo mais. Enfim, né? Vale a pena ficar de olho. Tem algumas coisas que acontecem que não são a nível Brasil. Inclusive, você vê, ó, outra matéria que são nas últimas horas. Na verdade, ela sai dia 10, foi atualizada dia 13. Que foi atualizada aqui com a fala do prefeito. Como algumas coisas, né, vêm de fora para dentro. Não são apenas brigas internas, brigas nacionais. Olha essa matéria aqui da Veja. As preocupações dos comunas com o evento da colônia tibetana no Brasil. É assim, ó. Aí tu pensa, pô, vai ser um evento, vai ser o quê? Vão fazer um mega congresso em Brasília, aí políticos vão estar lá, o presidente da República, deputados. Não vai ser isso, não. Ah, tá, então vai ser um mega evento em São Paulo, cheio de empresários, vai o líder do Dória, tudo mais. Não, também não é isso, não. Olha isso aqui. Recentemente, a diplomacia deles aqui no Brasil atuou para pressionar o governo de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul a não apoiar um festival promovido pela colônia tibetana no estado. Imagina quão grande é essa colônia. Motivo: risco de atos contra os comunas e pela independência do Tibete. Ó, o governo não vai não, viu? Porque é capaz do pessoal lá fazer uma manifestação contrária a gente. Não quero. Os movimentos foram realizados pelo cônsul geral em São Paulo. O cara tá em São Paulo, tá preocupado com o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. E não foi nem em Porto Alegre. Foi na cidade de Três Canoas, gente. Na cidade de Três Canoas, que deve ser uma megalópole, né? Daquele tamanho. Deve ter, não sei, eu chuto, não pensei, mas olhando no Brasil, cidade interior, cidade maiorzinha, tem uns 100 mil habitantes. Será que Três Canoas tem 100 mil habitantes? Às vezes pode ter um pouco mais. Não sei se vai ter mais de 1 milhão de habitantes, né? 1 milhão de habitantes, padrão Brasil, é uma cidade já de grande porte, padrão Brasil. Mas não acho que Três Canoas seja uma cidade gigante. Não estou desmerecendo. O prefeito até deu declarações para acalmar a diplomacia. Queremos integrar as culturas e o folclore tibetanos com a cultura gaúcha. Por esta razão, no evento que marca o Ano Novo Tibetano, olha quem foi participar, pessoal. A Orquestra Municipal, que tem demais. As pessoas ouvirem, né? Música de qualidade, que normalmente é a própria população local, que toca um instrumento, que é uma atividade que vem sendo deixada de lado, uma atividade realmente cultural, né? Alto nível. CTG, Centro Tradicionalista de Três Coroas. Também, com certeza, é uma coisa ligada nas tradições. Pessoal realmente gaúcho. O coral da cidade. E até a PAI, pô. Olha como esse evento é inclusivo. Mas não. O pessoal tá preocupado. Um evento desse tamanho numa colônia. Tem coisas que acontecem que você vê, ó. É uma pressão internacional pesadíssima. Olha isso daqui. BBC. A BBC, né, internacional, também fez uma matéria. Como sucesso do açaí ameaça biodiversidade da Amazônia. Pronto. Problematizaram o açaí. Agora a gente também não vai poder beber açaí, porque senão cada colherada de açaí que você dá é uma árvore que vai embora. Saiba disso. Cada colherada de açaí que você dá é um pedaço da Amazônia que está sendo destruída. Você está tocando fogo na Amazônia, cada colherada que você dá não pode açaí. O que falar disso? É dar risada, né? É rir pra não chorar. Vamos falar de eleições de 2022. Nas próximas 2 semanas, como eu falei, vai ser bem movimentadas. Inclusive, também como a gente falou no início, né? Porque nos próximos dias teremos o encerramento da janela partidária. Quem tem partido tem, quem não tem, não tem. E, obviamente, a gente sabe que tá tendo muitas mudanças. Até porque, por exemplo, a maior parte dos deputados que foram eleitos juntos com o Bolsonaro, eles não vão ficar no União Brasil. Vários deles, inclusive, migraram para o PL, junto com o Bolsonaro. A matéria fala sobre isso. Vocês podem ver aqui, ó. PL marca lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro para o dia 26 de março. Segundo a assessoria do PL, o lançamento está agendado, mas ainda pode mudar a depender de compromissos do presidente da República. Mas até então, dia 26, tem o lançamento oficial da campanha de Bolsonaro. E aí, no sábado agora,
teve um evento, né, e que ao menos 14 deputados federais se filiaram ao PL. Aí você vê, ó, Sóstenes Cavalcante era do DEM, veio pro PL, é um deputado aí que tem uma força interessante aí dentro da bancada evangélica. Pô, eu até esqueci de colocar um slide aqui, mas eu vou dar play num vídeo quando a gente falar do Moro, que o Moro veio com a história que envolve os evangélicos, mas beleza. Sóstenes Cavalcante, cara de peso, né, um nome grande lá no Rio de Janeiro. Coronel Crisóstomo, esse já era da ala bolsonarista, Júnior Amaral também, Márcio Labo, Bibo Nunes, Jordi, esse Loester Trutes, me perdoe, deputado, não sei muito o seu alinhamento, mas acho que deve estar meio que alinhado com o governo. Sanderson, sim, também foi eleito aí na aba de Bolsonaro, Daniel Freitas, Luiz Lima, o Álvaro Antônio, que era inclusive ministro do Turismo, Éder Mauro, esse aí, como conhece, lá do Pará, delegado, e o Alberto Neto, me desculpa se não conheço, mas todos devem ser. Então só aí já são 14 deputados. Vocês veem aqueles nomes mais conhecidos, tem alguns aí, mas também tem outros, né? E aqui, esses caras, Zambelli, Dardo Bolsonaro, esses também devem se filiar, não sei porque ainda não aconteceu, né? Mas deve ocorrer nos próximos dias. Além desse pessoal, o Mário Frias não é deputado, mas também se filiou durante o final de semana, deve vir a candidato. Ele deixou claro aqui que vai ser pelo estado de São Paulo. Mais uma opção aí, né, para a bancada da direita. E aí, voltando para a matéria, olha que coisa interessante, né? O Estadão, informações do Estadão. A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, minimizou na manhã deste sábado as críticas de políticos do chamado Centrão ao suposto excesso de filiações de aliados do presidente Bolsonaro ao PL, sigla na qual o presidente entrou em novembro passado. Segundo a ministra, que também é do PL, é natural que mais políticos decidam ir para o mesmo partido de Bolsonaro. Óbvio que ela vai defender o partido dela. Mas isso daqui é uma crítica real, que realmente está acontecendo. A gente já falou sobre isso. Com a ida de Bolsonaro para o PL, tais partidos do Centrão esperavam, né, um novo reequilíbrio das forças, né? Pô, todo mundo quer ter um espaço. Ninguém quer ver suas bancadas diminuírem. O PP quer aumentar a bancada, tá apoiando o Bolsonaro nem à toa. O Republicanos idem. E o Republicanos é quem vem fazendo mais, como eu posso falar, né, mais críticas públicas a Bolsonaro, esperando um pouco mais de apoio. Ela ponderou que outros partidos do Centrão também estão recebendo adesões, está tendo muita filiação nos outros partidos também. O próprio Ciro Nogueira tem viajado com muitas filiações ao PP nos estados. Ela falou, primeiro do PP, aí depois o Republicanos também tá, né? Tá, e o que é que os Republicanos têm? A ministra também negou rumores de que Bolsonaro esteja tentando trazer para o PL o ministro João Roma. Tá no Republicanos, mas está se falando que o Republicanos não quer dar legenda para o João Roma ser como candidato na Bahia. Aí ela diz, né, pô, se o Roma vir pro PL, não é culpa da gente, né? Aí, ó, isso eu não sei ainda. Isso é uma política muito voltada para a Bahia. O Roma está lá agora fazendo as entregas e a política local. Então, é uma decisão muito mesmo do ministro. Ela falou, caso ele venha, é só dele, né? A gente não tá aqui trabalhando para tirar políticos do Republicanos. Confusão. Nos últimos dias, políticos do Centrão têm expressado preocupação com o suposto excesso de filiações de aliados de Bolsonaro. E aí, ó, o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, disse a jornalistas que Bolsonaro só atrapalhou o crescimento do partido durante a chamada janela partidária. Confusão. Isso daí eu acho que Bolsonaro ele vai acabar resolvendo nos próximos dias, de alguma forma. Deve tomar algum movimento aí para fazer algum aceno para os republicanos, mas a queixa aí tá pública, que espera algo. Republicanos quer aumentar a bancada, quer sair de 36 a pelo menos uns 40, né, na Câmara Federal. Quem vai ser candidato? E já deu uma esboçadinha, achei interessante. Nosso vice-presidente Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão, foi lá no Twitter nas últimas horas, inclusive aqui a imprensa está falando que é uma resposta ao fato que recentemente ele falou que as Forças Armadas, não sabe, estão aí para proteger o Brasil. Que aí o pessoal falou, mas e o PT, se o PT voltasse e tudo mais? Ele mostrou assim que as Forças Armadas são independentes, mas ele tem a posição dele. Ele fala o seguinte, ó, quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos. Essa postagem aqui pegou mais de 30 mil, não, estava com 29.400 quando olhei. É um engajamento considerável. Você vê, né? Eu acho que quando a gente realmente assim, não, é campanha agora, tá valendo, vai lá, Bonorinho, e Bolsonaro nos últimos dias, né, tá dando uma subidinha no tom. A gente, inclusive, vem vendo, na própria matéria da Folha de São Paulo relata, Bolsonaro vem crescendo nas redes sociais. Vamos ver. E aí teve a matéria
da Veja é interessante. Ela lista várias coisas, é um pouco comprida a matéria, então eu só peguei os temas e aqui a gente juntei aqui, basicamente são 4 temas, e aí tem coisas que são 3 em 1 sobre um tema específico, que é o seguinte: 8 fatos que vão impactar as eleições no Brasil nos próximos dias. Quem quiser acompanhar aí, eu acho que esses fatos aqui realmente serão interessantes, coisas que vão acontecer nos próximos 15 dias e que vão determinar o fluxo aí de algumas coisas. Primeira delas, isso aqui envolve, né, inclusive a campanha de Bolsonaro. Renúncia de ministros. A imprensa vai atacar, vão passar um pente fino, com certeza vai ter, sei lá, alguma crítica da própria bolha da direita. Talvez nessa questão que envolva a renúncia de ministros, possamos ver, quem sabe, os republicanos pegando uma fatia maior, tá agora só com o Ministério da Cidadania, por exemplo. Quem sabe o Bolsonaro faz aí algum agrado para o pessoal ficar mais de boa. Enfim, então podemos ver aí, né, um reequilíbrio das forças nessa questão que envolve renúncia de ministros. O governo vem aí, né, os ministros que até estão atualmente, a maior parte dos ministros estão desde o início do governo, então alguns nomes vão sair. A gente espera que não tenha um decaimento nas ações, né? Os ministérios continuam trabalhando a todo vapor, e isso é importante para Bolsonaro, né? As entregas. Segundo ponto, obviamente, o fim da troca partidária, porque a partir do momento que acabou. Então esse discurso, sabe, do morde e assopra, não sei ainda, isso, aquilo, outro, inclusive a questão do Eduardo Leite, né, que a gente vai falar isso daí, acabou. Vai ficar muito claro. Óbvio que algumas coligações ainda não vão ficar. Eu acho que a terceira via não vai se definir de uma vez por todas, mas dentro da esquerda, quem vai ser deputado, por onde, governador, senado, muita coisa vai ser decidida. Assim, dia 5 de abril, o cenário vai estar muito mais claro, transparente do que está hoje. Depois, 3 fatos aí que eu acho que vai impactar muito dentro da esquerda. Primeiro, vice de Ciro. E isso eu acho que inclusive se junta com para onde Eduardo Leite vai. Então, inclusive, eu vou começar a falar do futuro do Alckmin. Alckmin tá aí, tudo indica, eu acho que 99% de certeza já agora, nesse momento, que ele vai pro PSB. Mas se o Alckmin não for pro PSB, a gente pode ver uma mudança de forças aí dentro da esquerda, inclusive uma mudança nos candidatos da esquerda. Porque, com certeza, o Lula ele quer o apoio do PSB. Ele vai ter que ceder em algum ponto. Não é possível que ele não vai ceder em nada. Em São Paulo, ele tá batendo o pé e falando que não vai de jeito nenhum. Mas nos outros estados, quem sabe Rio de Janeiro, Pernambuco, o Lula vai ter que fazer alguma coisa. Vai ficar negando tudo. Então, se ele tirar, se nem o Alckmin ele der, nem a vice-presidência entregar para o PSB, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente deve ver aí uma mudança dos candidatos da própria esquerda para os próximos dias. E a questão do vice do Ciro e essa questão do Eduardo Leite é interessante. O Eduardo Leite ele não pontua. Não, assim, cara, não tem voto. Mas o Eduardo Leite ele pode atrapalhar ainda mais a terceira via. Por quê? Primeiro, ele é um candidato que, para essa galera aí da Agenda Verde, progressistas internacionais, ele é muito melhor que o Sérgio Moro. Muito melhor. O Eduardo Leite, ele realmente, assim, pode bater o martelo e falar que esse cara é o pupilo do Fernando Henrique Cardoso. Então a gente pode primeiro começar a ver parte da imprensa, tipo o Estadão, que gosta muito de defender o Moro, começar a abraçar o Eduardo Leite. A gente pode ver votos do Dória, que é o pessoal que ia votar no PSDB, meio que para Eduardo Leite e tudo mais. Isso ainda pode esfacelar ainda mais. E nessa briga aí tem aquele efeito que a gente sempre diz, né? Em tese, você vai votar para governador, deputado, senador, a mesma pessoa que você vai votar para presidente. Então a gente pode também ver, né, uma redução da bancada do Moro, a bancada lavajatista no Senado e tudo mais. E você vai aumentar no final do dia o ativo do PSD, do Kassab, que está negociando bem aí. E com certeza ele vai rifar o Eduardo Leite, que o Eduardo Leite não tem nenhuma chance de ir para frente. Ainda deve tirar, quem sabe, até alguns eleitores do Ciro. E aí ele vem, né? A depender da pontuação, ele vai ter um poder de barganha muito maior no segundo turno. O Kassab que está até o último momento, não, que isso, que aquilo outro. Mas o Eduardo Leite até então segue no PSDB, mas acho que vai partir do Kassab. E aí temos mais 3, ó. Passagem de bastão, futuro da candidatura de Moro, união da terceira via. Passagem do bastão, a Veja tá falando muito da questão do João Dória, né? O Dória com o Rodrigo Garcia, como é que vai ser essa passagem de bastão? A gente sabe, assim, o Dória, ele pode não pontuar, mas o Dória é um cara com contatos. É um cara que, quando a gente olha os últimos 4 anos, os últimos 3 anos, na verdade, no Brasil, vocês percebem que o Dória, por um grande momento, se colocou como um dos grandes rivais de Bolsonaro. Teve uma no Brasil, no final de 2020, que grande parte da população não aguentava mais ouvir o nome do Dória. Não aguentava mais. Então, assim, o Dória pode não ganhar, mas ele sabe fazer barulho. E ele
é jogador, né? Então tem que esperar. O que eles se falam em passagem de bastão é a entrada do Dória de cabeça. Você vê, quando foi a última vez que vocês viram matéria do Dória? Dória fez isso, Dória fez aquilo outro, Dória sofreu alguma polêmica, falou coisa de Bolsonaro. O Dória não tá em campanha. A matéria que a gente comentou recentemente é o seguinte: o João Dória, ele vai fazer voto de silêncio por hora, para ver se reduz um pouco a rejeição. Aí tem um futuro da candidatura de Moro, que não é só se o Moro vai desistir ou não, mas o impacto do Eduardo Leite, que o Moro já se demonstrou meio descontente, a questão do João Dória e tudo mais, e que isso aí fecha a questão da terceira via. Nos próximos 15 dias, eu tenho certeza que todos esses pontos teremos novidades. Avançando aqui, eu acho que está muito adiantada a saída do Eduardo Leite para o PSD. Inclusive, eu acho que isso pode marcar, quem sabe, o fim, né, a extinção do PSDB. Você vê, o Geraldo Alckmin. Acho que a ficha de assinatura de Geraldo Alckmin é o número 7. O número de acho que é o número 7. O cara é membro fundador, o cara saiu do PSDB. O Fernando Henrique já está conversando com o Lula. O Eduardo Leite é o pupilo do Fernando Henrique. Então, assim, quem é o PSDB hoje? Aécio? Não tem chance. Acabou. A vida política do Aécio acabou. Quem mais? Serra? Meu amigo, o Serra tá pensando, não sabe nem se vai concorrer mais. Tá aí, né? Tá em idade avançada e tudo mais, tá doente. Quem mais você tem? É o fim, você tem o Dória. E o Dória destruiu o PSDB. Então, o Eduardo Leite tá indo pra lá. O PSD tá se tornando um novo PSDB, né? Até o S de social-democracia. É basicamente o PSDB. E aí teve um evento consolidando aí que eles vão ter candidato para o governo do estado do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, aquele sim que brigava com Bolsonaro dia sim, dia também, ex-presidente do AB. E durante esse evento, tanto o Kassab quanto o Eduardo Leite falaram publicamente do Eduardo Leite e elogiando e já falando que estão de portas abertas. Vocês acham que dois políticos, né, desse naipe iam falar à toa o nome do Eduardo Leite só para passar vergonha e ele não ir pro PSD depois? Mas tá lá, ó. O PSD vai ter um candidato a presidente da República e todo o nosso esforço é para que seja o governador Eduardo Leite, afirmou o Kassab. E o Eduardo Paes diz: estamos muito confiantes que se o Eduardo vier vai ser candidato a presidente, agora é só aguardar a decisão do governador. Tá tudo caminhado aí, né? Pra gente também ver uma mudança partidária. E aí tivemos algumas informações aí que diz a respeito do Lula. O Alckmin, ele tá indo pro PSB e tá levando os aliados dele. Mais uma vez aí, né? O PSDB sendo rifado, esvaziado. Ó, isso daqui, inclusive, né? Não prova, mas dá um indicativo extremamente alto que o Alckmin sim vai se filiar ao PSB. O Márcio França diz, né? Não fazia nenhum sentido o Alckmin filiar todos os aliados dele no partido e ele não ir pro partido. Não tem ninguém para proteger os aliados. Os aliados dele ia ficar tudo escanteado. Não faz nenhum sentido. Então o Márcio França acha que é um claro indicativo que o Alckmin já confirmou vai pro PSB. E saiu algumas matérias na imprensa que eu acho que elas trabalham juntas. Matérias de interesse do PT, de interesse do PSB. Porque tá aquela briga. Vai ser Márcio França ou vai ser o Haddad, o candidato ao governo do estado? Isso é uma matéria no Estadão. Criticando, né? Não criticando, mas falando aí, ó, que o ex-secretário e homem de confiança de Márcio França são suspeitos de fraude na saúde. Já queimando o nome do Márcio França. E ó, problema na justiça, viu? Problema na polícia, ó. A GAECO investiga o secretário responsável. Márcio França é citado por integrante da organização de Cléudson em diálogos interceptados pela polícia. Com certeza é uma matéria que não está elogiando o Márcio França. Por outro lado, essa é uma matéria foi de São Paulo. Ó. Eleições 2022, alta reprovação de Haddad na Prefeitura de São Paulo é vidraça em campanha governador. Ó, Haddad. Não dá, viu? E Haddad também não dá. Márcio França tá ruim, mas Haddad também não leva. E o Márcio França também solta uma notinha aí, né? Em evento do PSB, Márcio França reafirma pré-candidatura ao governo de São Paulo. Correligionários defenderam chapa pura na disputa. Direção Nacional desembarcou de federação com PT, embora não descarte apoio regional por coligações. Tá aí. Estão na briga interna da esquerda para saber quem é o candidato. Eu acho que vai dar Márcio França. Posso errar? Posso. Acho que vai ser Márcio França. Acho. Realmente acho. A volta daqueles que nunca foram, né? Na verdade, nada mais natural do que ver a Marina Silva aparecer em eleição. É o ano que ela aparece, que ela brilha. Ela sempre aparece no ano de eleição. Marina Silva se diz disposta a dialogar com Lula. 4 anos atrás, em 2018, Marina Silva afirma considerar ex-presidente Lula corrupto, mas está disposta a dialogar, porque tudo em nome da democracia.
Tudo em nome das pessoas que realmente defendem o Estado democrático de direito. Confia que não tem nada de errado. Bolsonaro, o candidato que perde para todos, saiu a nota do antagonista. Com medo de Bolsonaro, Lula lançará a pré-candidatura na primeira semana de abril. Os petistas pretendem fazer um grande ato em São Paulo, reunindo aliados históricos e o ex-governador tucano Geraldo Alckmin. Mas Bolsonaro perde todo mundo, cara. Tanta coisa pra falar que não vai dar pra falar de pandemia hoje de novo. Eu adorei essa resposta aqui. Eu tive que trazer essa daqui. Eu não fico nessa das mitadas, das lacradas, mas essa daqui... O Lula falou o seguinte, ó. Uma das coisas que mais me emociona é ver relatos de filhos e filhas e filhos do ProUni que transformaram suas vidas com a educação. É essa corrente de esperança que precisamos retomar no Brasil. Quem aqui entrou na universidade graças ao ProUni? E o Axel Jorge ele fala o seguinte: entrei pelo ProUni, formei em Direito, aprendi o Código Penal e por isso sei que o senhor é corrupto. Obrigado de coração. E o Márcio colocou, né? Vral. O Axel mandou bem na resposta. E aí, de começar a sair aqui para falar da terceira via, olha que interessante. Luciano Huck, mesmo fora, continua tendo diálogos com as pessoas da terceira via. Não acho que o Eduardo Leite fica de fora desse bate-papo, mas até então, o Metrópole diz que ele está de bate-papo com Simone Tebet, tá batendo papo com Sérgio Moro, teve até com Geraldo Alckmin. Mas o Alckmin tá junto com o Lula, sim, porque a terceira via e Lula é a mesma coisa. A briga pela unificação na terceira via deve esquentar ainda mais nas próximas semanas. Parte do grupo já defende a desistência de Sérgio Moro como saída para o crescimento de um nome com menor rejeição. Uma matéria do Luciano Huck fala da desistência do Moro. Luciano Huck, da Globo, que é amigo do Moro, conversaram várias vezes, que o Moro chamou inclusive para almoçar no passado. E aqui a gente vai falar aqui, né, desse senhorzinho. Olha só. O que um líder evangélico disse a Moro antes de encontrar Bolsonaro? Essa é a coluna do Guilherme Amado, mas quem escreve é o Eduardo Barreto. Uma importante liderança evangélica. Quem? Um importante. Quem? Pode falar quem? Não pode, né? Tá bom. Deu declaração curiosa a Sérgio Moro às vésperas de ir ao Palácio da Alvorada para encontrar Bolsonaro na última terça-feira. A conversa foi articulada por Uziel. É o mesmo Uziel que, inclusive, falou que teve um evento com o Marcos Pereira. O Marcos Pereira negou. A Globo teve que desmentir. Mas tá bom. Você não vai me falar o nome da pessoa, mas teve um grande evento. E aí esse pastor disse a Moro: fique firme. É só no fim da eleição que saberemos a via dos evangélicos. Confia. Confia que é tudo verdade. Aí você vê essa matéria. Procurado por Moro, presidente dos Republicanos descarta terceira via. Talvez ele não fale o nome de todos os evangélicos, mas para o pessoal ligado ao Universal, acho que o Marcos Pereira fala, né? Procurado pelo ex-juiz, o presidente dos Republicanos, Marcos Pereira, indicou nesta semana não está muito inclinado a levar o partido a apoiar o nome da chamada terceira via. Em outra postagem, Pereira reforçou não ver nenhuma chance de terceira via. Mas ponderou que em política tudo pode mudar, blá blá blá. As declarações de Marcos Pereira jogam um balde de água fria em Sérgio Moro, que trabalha nos bastidores para tentar atrair o apoio dos republicanos à sua candidatura à presidência da República. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, cadê aqui o Twitter? Um áudio do Sóstenes Cavalcante. Quem pegou esse áudio aqui foi a Tsuki. Eu mando lá depois, não tô achando aqui no meu Twitter. Vou botar aqui a barra de pesquisa. Quem sabe faz ao vivo. Eu mando lá esse vídeo lá no Telegram, tá aqui no Telegram, quiser ver. Sóstenes Cavalcante, né, que na frente é da bancada evangélica lá na Câmara. Olha o que ele tem a falar. Pera aí. O sofrimento com alguma deferência. Esse comportamento do presidente não destoa desses valores que o senhor valoriza aqui, de fato são muito presentes entre os evangélicos? Ninguém nasceu perfeito na vida. Não existe ser humano perfeito. Eu não sou. Josias está falando, nós sabemos disso. Eu não idolatro. Eu não sou daqueles que idolatram seres humanos. Portanto, não quero dar atestado de que houve perfeição até aqui no governo. Entretanto, tenho que dizer que essas questões acabam sendo minoradas pelos acertos que o governo teve. Esse foi um governo que, apesar de conduzir qualquer governo nacional, estadual, municipal nessa pandemia, fomos surpreendidos. A ciência foi surpreendida. Ninguém acertou tudo na pandemia, muito menos aqui no Brasil ou em qualquer país do mundo. Então, acertos durante a pandemia. O presidente tem um estilo, e ele, por formação militar, tem um estilo muito incisivo, um linguajar muito próprio. É lógico que, para quem olha de fora, você se só olhar fatos isolados, você tem inicialmente aquela possibilidade de querer não concordar. Mas quando você olha o conjunto de valores, o que pensa o presidente, o que defende, o quanto próximo ele está do segmento evangélico, eu estou
para dizer que nós não tivemos, desde a redemocratização, nenhum presidente tão próximo dos evangélicos, e nem sei dizer se talvez um evangélico conseguisse penetrar na membresia como Bolsonaro penetra. Porque nós evangélicos temos uma tendência muito hierárquica. A gente respeita muito as lideranças políticas ou eclesiásticas. Já Bolsonaro conseguiu transpassar isso. Hoje, qualquer líder evangélico ou líder político que quiser sair ou declarar por uma outra candidatura dentro do segmento, vai ter problema com, se é político, com os eleitores evangélicos. E se for líder, com a membresia da sua igreja. Essa é a realidade que está acontecendo em alguns lugares. Tá bom, né? Precisa continuar? O vídeo em 2 minutos. Acho que não precisa, né? Confia que essa nota aí é verdade. Olha, peraí, vamos ver. Uma importante liderança. Sim, nossa. Fala o nome. Fala o nome aí pra gente ver quem é essa liderança. E pra falar dessa turminha, sabe aquela frase, né? A emenda saiu pior que o soneto? Bom, foi o que aconteceu, né? A própria Elisa fala isso. O Arthur deu entrevista para a Record. E eu realmente acho, eu fico me perguntando, o que é que esse cara tem na cabeça? Até que ponto e até onde ele consegue descer? Ele conseguiu piorar aquela questão que envolve, né, as mulheres pobres da Ucrânia. Olha isso daqui. Cara, assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. E detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. O que eu quis dizer nesse áudio foi que os países que são mais pobres são mais acessíveis. Os países que são mais pobres são mais acessíveis. E são mesmo. Os países que são pobres são mais acessíveis. E são mesmo. Antes eram as mulheres ucranianas. Agora é qualquer pobre. Qualquer pobre agora é acessível. Agora qualquer pobre. A nível de país. A gente podia ficar achando, não, o Arthur tá falando da questão da Ucrânia, porque lá passa por vários problemas, inclusive a questão populacional, né? A pirâmide populacional. Tem muito mais mulher que homem, aí você junta a questão. Não, ele conseguiu piorar. Chama pobre de acessível. Meio que você alinha o caráter de uma pessoa à condição financeira que ela tem. Bom, o Arthur me parece um cara, né? Bem abastado e o caráter dele, né? Acho que deixa muito a desejar. Com muito cidadão aí, cara, que sei lá, se ganhasse 2 salários mínimos já tava dando pulo de alegria. É um absurdo. O cara conseguiu falar, não. Os pobres são mais acessíveis. E são mesmo. Tá bom, Arthur. É um absurdo. É repugnante o que esse cara fala. Como ele enxerga o ser humano, né? É um determinista. É o dinheiro que define o seu caráter. É inacreditável. E ainda, na entrevista, talvez ele não esperasse que a Record fosse chamar um perito para analisar o que ele falou. Ele fala que ele sofreu ameaças. Eu cortei aqui o áudio porque ele fala um monte de absurdo. Eu não vou dar play aqui nessa parte. A Elisa colocou o vídeo na entrega, eu cortei aqui alguns pedaços. Mas ele fala que sofreu várias ameaças. Eu vou mostrar a fala dele. Ele fala que teve várias. E depois vem em seguida já o áudio do perito, analisando aí as tais ameaças que o Arthur recebeu. Olha isso daqui. Você recebeu mais de uma ameaça de morte. Parece que você recebeu algumas. Eu recebi várias. Eu vou citar, por exemplo. Recebi várias. Essas foram as que chegaram em público, fora as que eu recebo no privado. Que aí são inúmeras. Se eu abrir meu celular aqui, você vai ver que são inúmeras ameaças. Mostramos o cartaz que supostamente oferece a recompensa pela morte de Arthur Duval para este perito. Ele suspeita que não passe de uma montagem. Esse banner ele tem algumas características que a gente começa a analisar e de cara a gente já percebe alguns pontos que são bem suspeitos. O texto ele foi traduzido do português para o russo ou do inglês para o russo utilizando um tradutor. Olha aí. No local do valor ali embaixo foi colocado real, não é a moeda da Ucrânia nem é a moeda da Rússia. Então isso já seria estranho porque esse anúncio, né, de um pedido de morte fosse feito pela Rússia, estaria no valor da moeda local e não do Brasil. A montagem da foto, por exemplo, foi utilizada do próprio TSE, foi usada a foto do TSE e foi feita ali uma borrada em cima da boca. Mas do lado dessa foto a gente percebe um QR Code. E ao digitalizar esse QR Code, a gente encontra a informação do seguinte: Disque Denúncia do Rio de Janeiro, com o número de telefone e a informação valida cartaz de procurado. Então, a pessoa que tentou criar esse cartaz, tentando se passar
por um cartaz criado pelo PMC Group, né, que é um grupo paramilitar da Rússia. Ele acabou errando, porque ele usou uma imagem que tinha um QR Code de procurado do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro. Então, isso entrega totalmente que a imagem é falsa e que é um fake. Aí tá se vitimizando com imagem fake. Só falta agora alguém descobrir que essa imagem fake, sei lá, né, é de alguém que simpatiza com a MBL. E diante de tantas polêmicas, o senhor Sérgio Moro já tá, né, treinando aqui, né, ensaiando um desembarque. Ele primeiro falou que o MBL ia dar a volta por cima, era só um episódio negativo. Vejam só, né, a gente sempre diz, quando o Moro, ele quer se comunicar de forma assim, mais institucional, mais séria, né, sem ser narrativa doida, normalmente ele aciona sempre uma jornalista em específico. Rapaz, é engraçado, ela tem todos os furos do Moro. Inclusive, né? A primeira vez que eu notei que tinha algo estranho foi na série do Sérgio Moro. Saiu na coluna da Bela Megali, né? No dia lá 24, acho que às 10 da manhã. Tudo que o Moro ia falar no seu ato lá, né? De seu show. Seu show. Eu nunca vi na história do Brasil um ministro chamar a pessoa para dar um show para falar que tá saindo. Mas enfim, ó. O discurso público, tanto de Sérgio Moro quanto de integrantes do MBL, é o caso Arthur Duval. É que o caso Arthur Duval é página virada e que seguirão juntos na eleição de 2022, publicamente. Na prática, porém, a realidade é outra. Integrantes do MBL têm trabalhado nos bastidores contra a candidatura do ex-juiz. Será que realmente tem trabalhado ou o Moro está falando que estão trabalhando contra ele para justificar um desembarque? Os discursos dos antigos aliados do movimento, antigos aliados, uai, quem são esses? Antigos, não é mais aliado, é antigo. Reverberado no meio político é que a campanha de Moro acabou e que ele busca uma saída honrosa para sair da disputa ao Palácio do Planalto. Antigos aliados. Já é antigo aliado? É mesmo? A versão de membros do MBL é que Moro já procurava um meio de abandonar o pleito, porque sua campanha está desidratada desde antes da crise, envolvendo os áudios, né, do Arthur Duval sobre as ucranianas. A história, no entanto, é rechaçada por Moro e seus auxiliares diretos que garantem que ele segue firme na corrida eleitoral. Na campanha de Moro, também há certeza de que a parceria com o MBL foi pro vinagre e que o movimento está fora do jogo. Essas palavras foram usadas por membros do núcleo duro do entorno do ex-juiz. E olha o final. Moro, porém, resiste em comprar mais essa briga publicamente e seguirá evitando tratar do tema o quanto puder. Apesar de... Estou errado, né? Apesar de saber, escreveu a pressa, tá apressada a pessoa da matéria, que o MBL não está mais entre seus aliados. Olha como a matéria encerra, né? O Sérgio Moro como um grande herói, um cara honrado. Por mais que ele saiba que o MBL abandonou ele, ele não vai trair. Não será ele que vai abandonar o MBL? Ele vai até o fim porque é um homem de palavras? Confia. Interessante que nas últimas horas, né, o que teve uma pequena repercussão na imprensa foi aquele podcast do Globo também, onde as meninas falavam, né, que o Moro é conhecido por não ser um cara, sei lá, na primeira oportunidade joga os aliados aos leões. Mas beleza. Dá tempo pra falar algumas coisas, mas eu queria falar... Nem vou falar isso aqui no André Guedes, que é uma coisa. Vou falar aqui só rapidamente algumas coisas de gasolina, que dá tempo. Ontem o Boulos foi lá gravar um videozinho pra criticar Bolsonaro, né? Boulos posta vídeo abastecendo o carro e critica. Está lá de boa, Bolsonaro. Pô, o Boulos que anda de jatinho, né? Tava lá, ó. O cara que anda de jatinho, querendo dar lição de moral. Mas beleza. Aí o antagonista me solta essa matéria. Uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa, diz Bolsonaro. Foi isso que Bolsonaro falou? Qual é a fase completa? Vamos ver. Aí fala do aumento que teve no Brasil. Em alguns estados como o Acre, o litro da gasolina chegou a R$ 11,50. Eu não trouxe aqui a notícia do vídeo ontem, mas mostrou. Foi apenas um único posto do estado do Acre, a mais de 600 quilômetros, a quase 600 quilômetros da capital. Um posto. No estado. Não, um posto. Olha o nível da narrativa. Ah, beleza. A fala de Bolsonaro foi o seguinte. No momento, temos inflação sim. Aumento dos combustíveis, mas isso acontece no mundo todo. Estamos dando o melhor de nós. Agora, tenha certeza, quem pesquisa e vê, sabe que uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. O pessoal não falou isso assim, para de reclamar. Não, olha o que ele fala, ele falou, cara, olha só, a gente tá passando um problema, é internacional, esse problema não vai desaparecer, a gente tá trabalhando, tá no nosso melhor. E a gente tá tentando. E até o momento, assim, querem ou não, a gasolina do Brasil não é uma das mais caras, tem das mais baratas, o que é um fato realmente. Mas o salário dos países
Beleza, mas como tá falando, também é um problema internacional. Não vai ser uma solução rápida. Só a matéria aqui, ó. Governo estuda zerar o PIS/COFINS da gasolina, o que pode reduzir o preço em 69 centavos por litro. O governo continua trabalhando. Realmente estão tentando dar o melhor. O pessoal tá lá, essa medida aí vai ter um impacto, vai perder 60 bilhões de imposto. Mesmo assim, o governo tá vendo se é possível para aliviar a questão da gasolina, porque tá difícil. O governo entende isso, que tá pesado no bolso do brasileiro. E para fechar o vídeo, com essa coluna aqui do Cláudio Humberto, que é o seguinte, ó. Ele só fala o seguinte, ó. Câmara demonstra agilidade que falta ao Senado. Muito se cobra do presidente da República. Mas a gente também tem que lembrar, né, que essa questão que envolve leis, principalmente as leis, depende do Congresso. A Câmara levou 2 horas para discutir e aprovar, né, a questão que envolve o ICMS. 2 horas. Esse projeto ele passou 5 meses no Senado. Então as pessoas também têm que se questionar, né, onde é que está o Rodrigo Pacheco? Onde é que está o Senado brasileiro? Onde é que está o Legislativo? Onde é que estão os homens poderosos desse país para tentar resolver uma situação, né, que está afligindo todos os brasileiros? Mas não. O importante, né, é colocar as luzes apenas em Bolsonaro. Fico por aqui. Alguns avisos rápidos, né, aqui 1 minutinho para não ficar muito longo. Hoje estarei no Morning Show. Depois me chamaram para ir no Pânico. E à noite tem hora do Strike. Lembra de curtir esse vídeo, daquela compartilhada básica. Se gosta do meu trabalho, pode tomar membro do canal, me apoia pelo Patreon. Os vídeos vão estar lá no Telegram e com certeza a gente se vê amanhã, né? Se não for ao longo do dia, e 4 vezes se você não ficar com raiva de mim. Mas é isso, a gente se vê logo menos. Fui, meus amigos.